Muito bem, chegamos então à pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? E a resposta que o catecismo traz para a gente é a seguinte: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra para o céu e que está lá para o nosso benefício, até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Vamos repetir: que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra para o céu e que está lá para o nosso benefício, até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. E o catecismo traz para a gente aqui algumas referências bíblicas. Vamos a elas. Então a primeira parte da resposta diz que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra para o céu. E de onde o catecismo tirou isso? Então tem aqui a primeira referência em Lucas 24, de 50 a 51. Eu vou ler para vocês, não precisa nem abrir se estiver difícil. Aqui, ó, Lucas 24, de 50 a 51, diz o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Lucas 24, 50 a 51. Inimigos da cruz, inimigos do evangelho, né, vão tentar alegorizar isso, entendeu? Falar, não é que Jesus subiu assim, foi subindo, né? É que na verdade ele está num plano superior. Não tem uns papinhos assim? Vocês já ouviram esse tipo de coisa assim? Sempre aparece, né? Então a gente não pode literalmente, como é que o homem está aqui, sai voando, vai para o céu? Não, isso é uma forma de dizer. Mas olha só, a segunda referência, que está em Atos, que aliás é o mesmo autor, não é? Lucas, ele põe alguns detalhes aqui. Então Atos 1, de 8 a 11, diz o seguinte: Jesus falando: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Olha, está bem claro aqui, né? Não foi uma forma de expressão, uma forma poética. De fato, eles ficaram olhando Jesus subir. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Amém. Então, de fato, Jesus foi elevado aos céus. De fato, Jesus ressuscitou e ele está vivo corporalmente. Não foi um fantasminha que subiu assim. Não, foi Jesus fisicamente, corporalmente, né? Ele está vivo neste exato momento, fisicamente, num lugar que por enquanto é inacessível a nós. Mas ele está de fato vivo, fisicamente, com seu corpo glorificado. É importante que fique claro isso, tá? Ele vive, e porque ele vive, posso crer, não? Cristo está no céu para o nosso benefício, é o que diz a segunda parte da resposta do catecismo, né? Cristo está no céu para o nosso benefício. As referências são Romanos 8, 34, que diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O que Cristo faz? Né? Ele
intercede por nós. Isso é sensacional. Olha, Efésios 4, de 8 a 10. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, de novo, né, falando sobre a ascensão de Cristo. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Tem também uma referência lá em Hebreus 7, de 23 a 25, que diz o seguinte: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Está falando aqui dos sacerdotes humanos, que não tem continuidade lá no seu ministério, porque eles morrem, né? Mas Cristo não. Cristo está vivo para sempre e para sempre intercede por nós. Um pouquinho mais para frente, em Hebreus 9, 24, diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9, 24. Você vê, o inimigo nos acusa constantemente, todos os dias o inimigo nos acusa, disso e daquilo, né? Mas Cristo é o nosso advogado, permanente, o tempo todo intercedendo por nós. É por isso que a resposta do catecismo diz que Cristo está no céu para o nosso benefício. Mais uma parte da resposta diz que Cristo está no céu até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Então, Atos 1, 11 diz: Galileus, mais uma vez ele cita, né? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. A promessa da volta de Cristo. Lá em 2 Timóteo 4, 1, né, Paulo dizendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então são as referências que explicam essa parte da resposta, que diz que Cristo está no céu até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Essas são as referências, então, da pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? A resposta: que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra para o céu e que está lá para o nosso benefício, até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Ô Nilma, você acredita nessas coisas, né, cara? Puxa vida, quer dizer que o homem estava vivo, ele morreu, ficou 3 dias sepultado, saiu andando, conversando com as pessoas, aí depois ainda subiu para o céu, todo mundo viu ele subindo para o céu. Você acredita nisso? Olha, a fé é um dom de Deus e é o maior dos milagres, né? Porque a gente acredita nisso, a gente acredita que Jesus morreu, ressuscitou, subiu, está lá fisicamente vivo neste exato momento, pela fé. A gente acredita nisso porque Deus nos deu o dom da fé. Nós brigamos com um monte de gente por causa disso, não é verdade? Cristãos morrem defendendo isso, desde os primeiros, né? Desde o comecinho ali na Bíblia a gente já vê cristãos que morreram por sustentar essa verdade.
né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é Ele mesmo que nos dá a fé. Isso é graça, né? Eu separei aqui 2 versículos para encerrar. Gálatas 4:4, que diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Cristo veio na plenitude do tempo, né? Por que Ele não veio há 10 anos atrás? Por que Ele não vem hoje, né? Escuta, se Cristo estivesse aqui há 10, 20, 50 anos atrás, a gente tem máquina de fotografia, a gente tem câmera de vídeo, os discípulos teriam filmado Cristo subindo aos céus, e hoje a gente iria crer, mas não pela fé, porque a gente está vendo. Cristo subiu assim, saiu voando, como é que é? Mostra isso para mim. Não, está aqui o vídeo da época, aqui, ó, você não está vendo ele subir? Olha, é verdade. Essa fé para Deus não tem valor, não é? Cristo veio na plenitude dos tempos, não tinha nada disso. Quem foi salvo antes dele, foi salvo na esperança de que ele viria, sem ver. Eles sabiam que Cristo viria. Nós somos salvos porque nós cremos que ele veio e que ele voltará. Nós vimos? Não. Mas nós cremos. Essa é a fé que agrada a Deus, né? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tá? É isso. É isso. Deus seja louvado, né? E que nós sejamos gratos a Deus pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo veio de fato fazer. Sejamos gratos a Deus pelo dom da fé, porque hoje nós temos aqui a convicção de que um dia estaremos com Ele, né? Um dia que não haverá mais pranto nem dor, por causa desse dom que Deus nos deu, o dom da fé. Amém.